Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores, faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é continuação da unidade 4, que trata das redes sem fio. Então, na aula passada estudamos conceitos de rede sem fio e chegamos até a parte de tecnologia de rede sem fio. E na aula de hoje vamos estudar algumas noções de segurança relacionadas à rede de computadores. Bem, o conteúdo da aula referente à segurança está relacionado à introdução, os conceitos de segurança, vamos entender alguns conceitos básicos, as políticas empregadas a sistemas de segurança, os aspectos de segurança e os principais componentes de segurança. Bem, os principais componentes de segurança, assim como outros conceitos, como criptografia, relacionadas à parte de segurança, vamos ver numa aula mais à frente, uma aula específica sobre esses dois assuntos. Ok, então vamos lá iniciar com uma introdução. Bem, a segurança é um assunto muito importante em redes, até porque ela deve considerar especificamente o ambiente do que ela trata, né? Bem como as ferramentas, os softwares, o hardware que ela vai utilizar, além dos requisitos, né, da rede. Então ela deve ter o intuito, né, de poder proteger todos os dados, né, e ao mesmo tempo permitir a qualidade do serviço que os clientes, os usuários esperam de uma rede. Bem, a segurança da rede ela é a parte principal, né, que integra uma rede de computadores, né, pois independentemente da estrutura, né, da rede, se ela está, por exemplo, compondo uma rede doméstica com uma residência, onde você tem uma rede simples com uma única conexão, acessando, por exemplo, a internet, ou se é uma rede mais complexa, maior, né, de grande porte, que engloba, por exemplo, uma empresa com muitos usuários. Então, a segurança ela independe da estrutura em si, né, independe da rede em si, o que ela vai ofertar. Independente da classificação da rede, a segurança ela é fundamental. Então, ela é a parte integral, né, ela não deve faltar em redes de computadores. E aí nós temos a definição básica de sistema de segurança, né, que é realizar a proteção, delimitar o controle de acesso, impedir controle de acesso não autorizado aos dados da organização, que é considerado o bem maior da empresa, né, proibir provável destruição ou alteração do conteúdo dessa informação. Então, a proteção de um sistema de segurança, de uma rede de pequeno, médio ou grande porte, ela vai envolver um conjunto de elementos como protocolos, tecnologias, dispositivos, ferramentas e técnicas, né, de segurança para proteger o bem maior da empresa, que são os dados, a informação. E procurar, por exemplo, reduzir, que a gente chama de mitigar, né, o impacto das ameaças. E aí nós temos o objetivo de um sistema de segurança, né, que é proteger os dados, e não somente os ativos físicos e tecnológicos por onde eles passam ou estão armazenados. Bem, aí nós temos, dentro do conceito de segurança, né, as várias ameaças externas. Então, antes
de entendermos alguns conceitos de ameaças, é importante entender o que é uma ameaça. Bem, a ameaça, ou ameaças, né, como existem várias na área de segurança, geralmente ela é conceituada como uma causa potencial, né, de um incidente indesejado. Então, geralmente, por um bem ativo de uma empresa, como a informação, a ameaça é algo indesejável, né, que pode resultar em um dano dessa informação, desse bem ativo, para o sistema como um todo da organização. E aí, geralmente, a ameaça ela é um agente externo, né, ao ativo, né, ao bem maior da organização, que é a informação, que toma como proveito as falhas desse sistema, são as chamadas vulnerabilidades. Então, as ameaças elas esperam essas possíveis vulnerabilidades para que elas possam ser executadas, né? As ameaças elas procuram quebrar o que a gente chama de aspectos de segurança, que é considerada a tríade da segurança, né? Que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, que vamos ver mais à frente. E aí nós temos, geralmente, algumas classes, né, que essas ameaças ocorrem. Então, geralmente, através de um vazamento, né, que é a aquisição de informação por vários usuários não autenticados, autorizados na rede, perante uma falsificação, a alteração não autorizada da informação, ou através de um vandalismo, que é a interferência na operação correta de um sistema, né, geralmente acessado por um invasor. Bem, existem várias ameaças externas, e aí nós temos algumas classes, né, como os códigos maliciosos, malware, né? E aí entre eles nós temos os vírus, os worms e os cavalos de Troia. Bem, esses códigos maliciosos, os malwares, né, eles são executados em dispositivos, geralmente dos usuários. E aí, por exemplo, eles envolvem uma série de informações, programas, né, que modificam a característica daquele dispositivo do usuário. Então, por exemplo, o vírus, ele é considerado um programa ou parte de um programa que, através de infecções, né, propagações, se torna parte de outro programa e arquivos de computador. Então, é um elemento indesejado, né, que geralmente é um fragmento de código embutido em um programa original. Por exemplo, um papel de parede, né, pode conter um vírus, onde quando você acionar esse papel de parede, ele vai infectar a máquina, ele vai se propagar sobre aquele computador. E aí o que ele pode fazer? Ele pode incluir modificações, ele pode alterar conteúdos específicos da máquina, de arquivos, e causar falhas no sistema, né? Uma outra classe referente aos malwares são os worms, né? São os vermes. Então, geralmente, os worms eles são muito parecidos com o vírus, no entanto, ele tem algumas diferenças, né? Então, geralmente, ele é considerado um código malicioso também, que propaga cópias de si mesmo, né? Geralmente esgotando os recursos daquele sistema que ele está se propagando. Em alguns casos, ele bloqueia esses recursos, o uso do sistema como um todo, né? E assim como o vírus, ele utiliza um mecanismo de propagação, né? Existe um spam, né, que ele se propaga para diminuir geralmente o desempenho daquele recurso onde ele está se propagando. No entanto, ao contrário dos vírus, eles são capazes de se auto-reproduzir. Geralmente o vírus ele precisa de um foco para se reproduzir, né? Um ponto inicial para se reproduzir. E os worms, né, geralmente eles são capazes de auto-reproduzir. Dentro dos códigos maliciosos, nós temos também os chamados cavalos de Troia. Os cavalos de Troia eles são considerados uma espécie de, digamos, né, entre aspas, presentinho escondido, né, que traz aquela ameaça
que poderá afetar a segurança do sistema, poderá afetar a informação, e geralmente ele instala uma série de aplicativos, de subprogramas, como por exemplo os keylogs, capturas de informações via teclado, por exemplo, ou os screenlogs, né? Onde ele captura informações preciosas, como senhas e outras informações. Bem, além dos códigos maliciosos, nós temos os chamados spywares e o adware, né? Que são dispositivos de software que são instalados no dispositivo de usuário, e geralmente esse software ele coleta secretamente informações do usuário. Então são programas que são instalados dentro do sistema que coletam informações referentes ao usuário. Além dos spyware e adware, nós temos os ataques de negação de serviço, conhecido como DOS, né? Vem do inglês Denial of Service. Então, o que acontece no DOS? Geralmente você tem um ataque em massa, né? E esse ataque ele vai atrasar ou travar aplicativos e processos de um dispositivo de rede. Geralmente o Denial of Service ele causa indisponibilidade de serviços. Então, os serviços de um sistema de rede são ofertados com alta disponibilidade, e aí o ataque DOS ele geralmente causa essa indisponibilidade desses serviços oferecidos. Então, geralmente ele funciona por meio de envios, né, indiscriminados de requisições. Então, eu posso pegar um conjunto de máquinas ou um conjunto de aplicativos para atacar um servidor específico, né, e fazer com que esse servidor fique indisponível, né? E aí eu vou ter tantas requisições que esse servidor vai sofrer, né? Ele vai receber essas tantas requisições que ele vai acabar indisponível, né? O seu serviço vai ficar indisponível. E aí, obviamente, tornando esse serviço indisponível, né, a utilização, né, de um conjunto de componentes dentro da sua infraestrutura. O importante de hoje é que nós temos vários sistemas de proteção que já automaticamente detectam o DOS, né, e evitam ele. Bem, uma outra ameaça são os considerados roubos de identidade, né? Então, esse ataque geralmente rouba as credenciais de login de um usuário para acessar as informações privadas. Então, isso envolve, por exemplo, muita questão dos aspectos humanos, né, a questão da proteção da senha, do login, a engenharia social e tudo mais. Bem, dentro desses ataques que eu acabei de comentar, obviamente vão existir algumas soluções de segurança. Então, as soluções de segurança, ou seja, são métodos que procuram resolver os problemas desses ataques que vão ocorrer dentro de uma rede. Então, nós temos vários tipos, né, para cada elemento que eu comentei agora há pouco, né, como, por exemplo, os antivírus, anti-spywares, né, eles vão resolver problemas de vírus, dos worms, né, dos cavalos de Troia, do spyware, do adware, por exemplo. Então, eles são aplicativos que ajudam a proteger os dispositivos finais contra as possíveis infecções de códigos maliciosos. Além deles, nós temos a filtragem por firewall, né? Vamos ver mais à frente a definição de firewall, mas o firewall ele vai possibilitar a filtragem dos dados, né? Então a filtragem ela é feita causando, por exemplo, bloqueio ou a permissão da informação, né? E aí geralmente o sistema como o firewall ele divide, por exemplo, duas redes, né, uma rede segura e uma rede não segura, como a internet, e procura permitir ou bloquear acessos, né, principalmente bloquear acessos não autorizados dentro ou fora da nossa rede. Bem, nós temos também como solução o sistema de prevenção de intrusões, os IPS, né? Os IPS, IPS significa Intrusion Prevention Systems, né? Então, é um sistema de prevenção de intrusões. Esse sistema de prevenção, ele geralmente
funciona contra as possíveis ameaças, né, externas, né, que são chamadas de intrusões. E não apenas de reconhecimento e sinalização dessas intrusões. Então, de algumas falhas, procura analisar algumas falhas na rede, algo do tipo. Então, geralmente identifica ameaças, né, de rápida disseminação, como ataques do dia zero, por exemplo, ou hora zero. O que seria um ataque do dia zero, hora zero? Geralmente, os sistemas de segurança, uma rede, né, que protege uma rede, analisa as possíveis vulnerabilidades. Então, quando ele descobre que uma vulnerabilidade ocorreu em tal dia, ele é considerado dia zero ou hora zero. Então, o ataque de dia zero, também chamado de ataque de hora zero, né, ele ocorre no primeiro dia em que uma vulnerabilidade se torna conhecida dentro daquela rede. Então, quando a vulnerabilidade é descoberta, né? Então, os IPS, eles procuram proteger contra esses tipos de ataques, né? Onde uma nova vulnerabilidade é descoberta, então ele descobre, detecta e procura resolver esse problema. Um exemplo aí comum de IPS, né, o SNORT, né, um sistema bastante conhecido. Ele é um sistema tanto de prevenção como detecção de intrusões de rede, né? Geralmente ele é um código aberto que combina benefícios, por exemplo, como assinatura digital, protocolos de segurança, a, a inspeção rotineira da rede, né? Baseado no que acontece em cima da rede, como possíveis anomalias que são modificações de dados que uma rede pode processar. Uma outra solução, também bastante empregada nos dias de hoje, são as chamadas redes virtuais, ou redes privadas virtuais, as chamadas VPN. Né? As VPNs, elas podem atuar em diferentes tecnologias, utilizando diferentes protocolos. E o que elas nos permitem? Elas nos permitem criar um túnel virtual, né? Por exemplo, entre um cliente que acessa a internet e o servidor de uma determinada empresa que ele quer acessar. E aí ele pode criar um túnel virtual entre esses dois entes da rede, né? Localizados em ambientes ou redes distintas. E aí a vantagem de uma rede privada virtual, uma VPN, é que ela cria um túnel virtual criptografado. Então fornece um acesso seguro, né, a uma organização para possíveis acessos remotos. Né? Então hoje em dia se usa muito redes VPN em aplicações remotas, onde geralmente um usuário de uma empresa precisa acessar recursos internos da empresa, mas da mesma forma está fora dessa empresa. Então ele utiliza uma rede insegura, como por exemplo a internet. No entanto, essa rede insegura, ela propaga dados criptografados dentro de um túnel virtual que vão garantir maior segurança de acesso, por exemplo, à rede interna. Bem, aqui nesse exemplo nós temos um apanhado, né, desse ambiente de soluções de segurança que a gente viu agora há pouco. Então nós temos um cenário de rede onde nós temos, por exemplo, usuários externos. Né? Esses usuários, geralmente, eles precisam estar protegidos com aplicativos de antivírus e anti-spyware, por exemplo, proteger de códigos maliciosos, né, algo do tipo, os próprios spywares. Eles podem acessar recursos de uma rede interna através de uma rede VPN, um canal de tunelamento criptografado. E além do mais, se não tiver esse canal de tunelamento criptografado, ele pode utilizar um filtro por meio de um file, né, utilizando uma filtragem de pacote por meio de um file, onde esses elementos externos, esses agentes externos vão acessar recursos internos de uma rede de forma mais segura. Então, as soluções de segurança,
elas são reais, né, importantes e devem ser usadas para evitar os possíveis ataques que comentamos no início. Ok, como foi comentado no início, né, o sistema de segurança ele protege o bem maior de uma organização, que é a informação. Então, a informação nada mais é que o resultado final, o produto final da manipulação dos dados de uma empresa, né, o bem maior dessa organização. Então, assim como é um bem maior, né, o bem ativo, grande valor, ela deve ser protegida. Então, é o elemento essencial para todos os processos de uma organização. E a segurança deve garantir, através do que a gente chama de aspectos de segurança, a tríade, né, que é a informação confidencial, a informação íntegra e a informação disponível. Então, um sistema de segurança ele deve garantir esses três aspectos relacionados ao bem maior da empresa, né? Então, a informação ela deve ser confidencial, ela deve ser íntegra e ela deve ser disponível. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente chama de CID, né? Que engloba esses três assuntos, que fazem parte dos chamados aspectos de segurança e aumentam, né, e garantem maior segurança dentro de uma organização. Ok, vamos ver agora alguns conceitos de segurança, como por exemplo a definição clássica de segurança. Tá? Então eu coloquei aqui a definição do dicionário Aurélio, né? Então segurança vem do seguro, né, do latim seguro, é um adjetivo, né? E a primeira definição é livre de perigo, livre de risco, protegido, cautelado, garantido, né? Em que se pode confiar, algo que é certo, indubitável, contestável, eficaz, eficiente. E aí, se a gente for mais a fundo dentro do conceito de segurança, a segurança, como eu comentei agora há pouco, ela tem que garantir, ela deve garantir os três aspectos essenciais, que é um sistema confidencial, íntegro e altamente disponível. Né? Então, a segurança deve me garantir esses três aspectos: confidencialidade, a integridade, né? E a disponibilidade da minha informação. Bem, em relação à questão da segurança, a segurança hoje ela é baseada em normas. Então, daqui a pouco eu vou mostrar que existem normas internacionais, existe a norma brasileira, né? Inclusive a nossa norma ela é baseada no ISO, né, IEC 17.799 de 2005, onde ela diz o seguinte, né, que a segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos de ameaça para garantir a continuidade do negócio, minimizar riscos ao negócio e maximizar o retorno ao investimento e às oportunidades de negócio. E aí ela pode ser garantida por alguns meios, dentre eles as políticas racionais. Então essas políticas vão ser políticas específicas de uma organização, de uma empresa, por exemplo, né, que são as chamadas políticas de segurança. Então daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho o que seriam as políticas de segurança. Um outro aspecto importante que a segurança deve garantir é a questão estrutural, né? Como é que a minha infraestrutura vai ser criada através de um sistema de segurança. Então, os componentes específicos, os componentes computacionais que vão garantir a minha segurança, que geralmente englobam os softwares, que são os recursos lógicos, e a parte física, que é o hardware. Ok, a segurança da informação, um dos primeiros passos para garantir essa segurança, né, como a gente viu anteriormente, é definir uma política ou políticas de segurança. Né?
E o que são as políticas? Geralmente são diretrizes, normas, regras e procedimentos relacionados ao objetivo de uma rede segura. Então a gente vai ver, por exemplo, que algumas empresas, pequeno, médio, grande porte, elas criam suas políticas de segurança, né, que vão criar regras, né, normas, diretrizes para a boa utilização, né, a utilização eficaz da minha rede e torná-la essa rede segura. Então, geralmente, a política de segurança ela vai utilizar a autenticação, que é um dos aspectos da segurança, né, para estabelecer o controle de acesso dos recursos do sistema, ou seja, não é qualquer um que entra dentro da minha rede e utiliza os recursos da minha rede. Então, eu tenho que delimitar, dizer quem entra, quem é que acessa, quem não acessa, o que se usa, o que não se usa, o que está disponível, o que não está disponível. A política ela vai nos proporcionar também descobrir eventuais fraquezas daquela rede, que poderão causar possíveis ameaças e ataques ao sistema computacional. Então a gente vai ver agora alguns conceitos sobre políticas de segurança para a gente entender melhor esse assunto dentro da área de segurança. Então, como comentei anteriormente, a política de segurança ela nos permite criar diretrizes, normas, regras que vão delimitar o uso da minha rede, né? Então, a política de segurança ela determina, especifica como a organização obterá um sistema seguro. Então, como é que eu vou criar um sistema seguro dentro daquela minha empresa? Então, ela vai definir um rumo, né, um suporte aos anseios, às necessidades de segurança da informação daquela organização. Vai avaliar os procedimentos e regras específicas de cada organização. Então, vocês vão ver que, por ser uma tarefa específica de uma organização, essa tarefa vai ser complexa e nada fácil. Justamente porque vai se adaptar a uma determinada organização, uma determinada empresa, e cada uma vai possuir diferentes regras, diferentes normas, diferentes diretrizes de segurança. E aí, qual o conteúdo, né? O que uma política de segurança deve conter? Então, geralmente, esclarecer tudo que for possível aos usuários, né, relativo à segurança, ao uso dos bens ativos da empresa, como dispositivos físicos e lógicos, e a informação como um todo. No seu conteúdo deve definir bem clara as responsabilidades de cada usuário, né? Vocês vão ver que a política de segurança ela é uma política que vai gerar um documento, né? E esse documento ele tem que ser escrito numa linguagem acessível ao usuário, né, daquela política de segurança. Ela tem que delegar autoridade. A gente vai ver que engloba alguns aspectos de segurança. Ela deve proporcionar reavaliações constantes, né, ou seja, atualizar essa política e melhorar ela. O que não deve constar na minha política de segurança? Geralmente detalhes técnicos que não sejam acessíveis ao usuário, né? Então, geralmente os detalhes técnicos eles ficam a critério dos responsáveis técnicos. Então, por exemplo, detalhes de configuração de um equipamento que envolve segurança, eu não vou colocar numa política de segurança, né? Porque não é uma informação acessível ao meu usuário final. Outra coisa que não deve conter numa política de segurança são cópias de outras políticas de segurança, né, de outras empresas, de outras organizações. Então, como eu falei, né, a política de segurança ela é específica para aquela organização, então ela deve ser desenvolvida de acordo com os requisitos da empresa e não de outras organizações, de outras empresas. E aí como começa a política de segurança? Primeira coisa, identificando o que proteger, tipos de serviços, recursos e informações, né? Determinar
de quem e o que se proteger, né? Tipos de ataques, tipos de ameaças, por exemplo. Né? Bem, vamos ver algumas informações específicas, né, da segurança que são relacionadas aos aspectos de segurança dentro da política. Então, são as chamadas imposições aos vários aspectos físicos, lógicos, humanos. Né? O que seria um aspecto físico? Né? Por exemplo, dados armazenados em um disco físico. Né? Então, a minha política de segurança deve trazer informações sobre esses aspectos físicos da questão da segurança. O que eu posso armazenar, quantidade de dados que pode se armazenar em um disco físico, o que eu posso utilizar em relação à comunicação em rede, o link da rede, onde eu posso acessar as áreas restritas, né, aos equipamentos, servidores. Né? Então, por exemplo, um usuário comum da empresa, ele não vai ter acesso à área específica dos servidores da empresa. Geralmente, quem tem acesso à área restrita aos servidores, por exemplo, a administração da rede, são os administradores de rede. Então, isso vai estar bem claro, especificado na política de segurança. Além dos aspectos físicos, nós temos os aspectos lógicos, né? Informação dentro de programas, arquivos, sistemas operacionais, por exemplo, os aplicativos, e sistemas de controle de acesso. Né? Como se faz uma autenticação, o que se deve ser autorizado para acessar logicamente dentro da empresa, uma base de dados, um sistema operacional específico, sistema operacional cliente ou um sistema operacional servidor. E além disso, nós temos o chamado aspecto humano, que geralmente está relacionado a informações sigilosas, né, abertos sem vigilância, por exemplo, onde geralmente os usuários emprestam senhas, né, a outros usuários. E aí a política de segurança ela deve informar, deve trazer essas informações aos usuários da empresa, né, e alertá-los quanto a isso, né, ao uso de arquivos sigilosos, abertos sem vigilância de um determinado usuário, empréstimo de uma senha, a chamada engenharia social. Né? Então, isso também deve ser bem claro na política de segurança. Bem, a política de segurança ela nada mais é que um documento. Né? Então, o que o documento deve trazer de declarações relativas à política de segurança? Então, ela deve trazer a descrição da segurança da informação adotada pela empresa, suas metas, regras, diretrizes, né, seguidas pela organização, expressar a responsabilidade da direção quanto aos mecanismos e requisitos de segurança perante os objetivos da organização, definir uma estrutura para garantir a proteção, controle de acesso e análise de risco. Então, são uma das declarações específicas que devem envolver o documento da política de segurança. Bem, além disso, ela deve relatar regras, normas, requisitos, né, de acordo com as avaliações contratuais, né, legais, além de definir um regulamento interno, né, proporcionar atualizações dessa política, treinamentos na organização em relação à segurança. Então, isso é muito importante. O usuário ele deve ser treinado, né, quanto ao uso de sistemas de segurança, componentes de segurança que vão garantir melhor segurança ao uso da rede. Deve definir contextos estratégicos de risco, né, responsabilidade, controle de segurança da informação e, por fim, produzir o documento. Esse documento ele tem que estar claro, né, como a gente comentou mais à frente, né, deve ser escrito numa linguagem acessível, clara ao usuário, né, evitar, por exemplo, termos técnicos, como comentamos, e o mais importante, ela deve ser disponibilizada, né, o documento ele deve ser disponibilizado
em toda a minha organização, né, para que todos tenham ciência desse documento. Ah, essa imagem ela mostra as principais fases, né, da política de segurança. Então, geralmente, ela inicia com o método de trabalho, definições gerais, objetivos e metas, diretrizes, né, a gente comentou há pouco. Depois são avaliadas questões de negócios, legais, questões contratuais, né, ou seja, engloba a questão da legislação, o regulamento interno da empresa. Logo em seguida, nós temos a definição de contextos estratégicos de risco, ou seja, quais são os critérios de riscos, os chamados riscos aceitáveis, né? E aí vem o processo de construção da política, ou seja, desenvolvimento dela. Logo em seguida, a aprovação e, por fim, né, que é o que citei anteriormente, o mais importante, é divulgar essa política. Então, todos têm que estar a par dessa política de segurança. Bem, e aí nós temos alguns mecanismos que ajudam, né, a criação, a definição da política de segurança. Esses mecanismos são criptografia, né? A criptografia ela nada mais é que um conjunto de princípios e técnicas geralmente empregadas num sistema de rede para cifrar, que a gente chama de codificar ou decifrar, né, que é decodificar a informação, de forma que ela se torne inteligível para um terceiro elemento que tenta roubar essa informação na rede, né? Então, a política de segurança ela deve trazer alguma coisa relacionada a esse mecanismo de segurança que é a criptografia. Mais à frente, né, em uma outra aula, a gente vai ver alguns conceitos de criptografia, algumas aplicações específicas de criptografia. Bem, outro mecanismo importante é o controle de acesso. Então, o controle de acesso é uma prática muito interessante porque ela permite, no caso, negar acessos ou até mesmo permitir esses acessos, né? Os recursos físicos, lógicos, os recursos como um todo da empresa, né? Então, geralmente, o controle de acesso ele é composto por processos específicos, como autenticação, autorização, a questão da contabilidade, né, a auditoria. Então, geralmente, a autenticação ela vai identificar quem acessa o sistema, né? A autorização determina o que aquele indivíduo pode fazer, o que ele pode utilizar, e a auditoria vai mostrar, através do controle de acesso, o que aquele usuário está fazendo, o que ele está realizando, né? Ou o que ele fez ou deixou de fazer. Nós temos também os códigos de autenticação de mensagens, que são utilizados como mecanismos que ajudam no desenvolvimento da política de segurança. Geralmente os códigos de autenticação de mensagens eles são utilizados para garantir a integridade, né, da mensagem. Então, geralmente a mensagem enviada, a informação enviada dentro da minha rede, seja um canal inseguro, e aí os códigos eles vão criar uma chave compartilhada, né, entre as partes da comunicação, e ela é empregada para garantir que a mensagem não foi alterada na comunicação. E aí a política de segurança ela traz essas informações referente a um código de autenticação de mensagem. Nós temos também mecanismos como o hashing ou hashing criptográfico, né? Os hashing criptográficos eles nada mais são que algoritmos que fazem um mapeamento dos dados de entrada, geralmente um comprimento variável dessa informação, para dados em comprimento fixo, né? Então, geralmente tem uma criptografia específica. Então, hoje ela é considerada um novo ramo da criptografia, né? E aí esses valores eles são retornados por uma função específica, eles chamam de valores hash, ou simplesmente hash, tá? E aí mantém o princípio da integridade, né? Garante que a informação ela não foi alterada, né? Não foi modificada durante a transmissão.
E nós temos também outros mecanismos, como os códigos de detecção de erros, né, que a gente viu lá no capítulo anterior, bit de paridade, CRC, checksum, que evitam, por exemplo, que a informação seja alterada, né, dentro da transmissão da rede. Bem, as políticas de segurança, elas possuem informações específicas que estão relacionadas às normas. Então, nós temos normas internacionais, por exemplo, a norma britânica, ABS 7799, né? Então, nós temos aqui o site onde vocês podem ter acesso a essa norma. Então, ela vai trazer informações de políticas de segurança, ou seja, o que deve conter uma política de segurança, como fazer uma política de segurança dentro da questão legais dentro do país, né? Nós temos as normas brasileiras, então a NBR 17.799-1, baseada também na norma britânica. Nós temos a NBR 27.001, né, que também é uma norma brasileira de política de segurança. Então são documentos que auxiliam quem vai produzir a política de segurança. Bem, nós temos documentos específicos, como o RFC, né, que é a Request for Comment, né, que é um documento específico, que é o 2196, que mostra o que deve ser escrito numa política de segurança. E nós temos, por exemplo, normas, né, de segurança de instituições específicas como a USP. Então eu botei o site aqui da USP, onde vocês, quando puderem, né, tiver oportunidade, acessem para vocês verem um exemplo de política de segurança. Então essa aqui é um site, né, da USP, onde eles divulgaram a política de segurança que garantem todos aqueles aspectos de segurança que daqui a pouco a gente vai comentar. Então vamos ver sobre os aspectos de segurança. Os aspectos de segurança eles vão envolver os chamados 3 pilares, né, a chamada tríade da segurança, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Bem, adiantando, né, a confidencialidade ela vai significar a garantia que a informação não será conhecida, né, que por indivíduos não autorizados, por exemplo, dentro da minha rede. Então, ela garante, né, que a informação ela tenha a questão segura, né, e essa informação ela não vai ser repassada para outros indivíduos. Além disso, nós temos a integridade. Então, esse aspecto ele é importante porque ele vai garantir que a informação armazenada dentro de um banco de dados, por exemplo, ou a informação transferida, trafegada numa rede, se ela está correta, se ela não foi modificada, né? Ou seja, esse aspecto garante a integridade, que a informação é íntegra, desde a origem até o seu destino, por exemplo. E o terceiro aspecto é a disponibilidade. Então, o que significa a disponibilidade? Vai garantir que a informação possa ser obtida sempre que for necessário. Então, vocês vão ver que existem, por exemplo, sistemas que permitem a alta disponibilidade dos dados e de forma segura, né, dentro dos conceitos de segurança. E aí a disponibilidade ela vai estar sempre, ela tem que estar sempre presente, né, porque ela vai proporcionar em caráter único, né, que a informação ela vai estar sempre acessível, né, dentro dos seus recursos específicos, ou seja, eles lógicos, ou seja, recursos utilizando equipamentos físicos. Então, sempre eu vou ter um sistema disponível, sempre eu vou ter um roteador disponível. Caso um roteador falhe, eu tenho um outro. Então, um aspecto que vai me garantir
que o meu conteúdo, o meu recurso sempre vai estar disponível. Bem, vamos ver separadamente cada um. Então, confidencialidade, como eu comentei, né, está relacionado à privacidade dos dados, então, a proteção contra acessos indevidos. Então, a minha informação ela deve ser confidencial, não deve ser acessada por terceiros que não estejam autorizados a acessar essa informação. Então, a confidencialidade ela está relacionada quando apenas pessoas autorizadas podem acessar essa informação. Os dados devem ser protegidos contra acesso sem autorização, né? E geralmente utiliza o uso de chaves criptográficas, como vamos ver mais à frente em outras aulas. E aí vocês vão ver que existem as chamadas chaves simétricas, assimétricas, informações relevantes à assinatura digital e tudo mais. Então, esses mecanismos vão garantir a confidencialidade da informação. Ou seja, que ela vai ser preservada, né? Ela vai ser privada de acessos indevidos. O outro aspecto, que é a integridade. A integridade, como a gente viu, está relacionado à não alteração dessa informação. Então, os dados, né, que são transmitidos numa rede, por exemplo, de um remetente a um receptor, eles devem ser exatamente os mesmos que foram enviados. Eles não podem ser modificados. Então, a informação acessada, ela tem que estar completa, sem autorizações, portanto, de forma confiável, né? Evitar, por exemplo, que a informação seja alterada acidentalmente ou por má intenção. Então, geralmente a gente vai ver que existem as técnicas de verificação de erro, né? Como a gente viu lá, o bit de paridade, CRC e checksum, eles melhoram a questão da integridade da rede. E por fim, a disponibilidade, né? Os dados permanecem acessíveis para o uso legítimo, né? A informação sempre acessível por pessoas autorizadas, muito importante, né? E aí o importante desse aspecto é que eu tenho que ter uma infraestrutura para garantir essa alta disponibilidade. Então, o aspecto da disponibilidade é de fundamental importância, pois garante que serviços relacionados à informação, né, deverão sempre ocorrer, deverão sempre estar disponíveis. Então, como eu citei, né, existem sistemas que criam redundâncias de servidores de arquivos, servidores de banco de dados, onde essas informações sempre vão estar disponíveis. Se um servidor for desconectado, né, eu tenho que ter um outro servidor para garantir essa disponibilidade dos recursos da minha informação. Ok, gente, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez a compreensão de todos. Na próxima aula a gente vai ver os componentes de segurança que complementam essa primeira parte da segurança. E posteriormente vamos ver conceitos de criptografia e algumas aplicações específicas. Ok? Tudo de bom e até a próxima aula.